Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um espaço online da Igreja Adventista da Promessa, onde conversamos sobre temas de natureza doutrinária e teológica. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Aproveita esse momento inicial do programa Texto e Contexto para compartilhar o link desse programa para que outras pessoas também sejam alcançadas por esse conteúdo, edificadas pelo papo que teremos aqui hoje sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo, nesse mês de dezembro, os programas Texto e Contexto vão falar sobre o Deus que se fez gente. E como todo programa Texto e Contexto, nós temos a alegria de ter conosco aqui hoje dois convidados que nos ajudarão nessa conversa, nos ajudarão nesse diálogo a respeito desse tema. E eu quero dar as boas-vindas, então, para os nossos dois convidados, pastor Alessio e pastor Willy. Sejam muito bem-vindos ao programa Texto e Contexto. Amém. Muito obrigado, pastor Eleilton, pastor Willy. Uma alegria estar aqui contigo novamente. Amém. Aos irmãos que estão conosco, que o Senhor nos permita que tenhamos um momento maravilhoso na reflexão desse tema. Que Deus abençoe a todos nós. Amém, amém. Paz do Senhor, pastores. Paz do Senhor Jesus, irmãos, irmãs. Mais uma segunda-feira, graças a Deus. Parece que o tempo tem passado um pouco mais rápido até nesses últimos dias, né? Mas graças a Deus que Deus dá pra gente esse tempo, que é um tempo de edificação. Mais um tema importante que a gente tem aqui para tratar. Que seja um tempo abençoado, de aprendizado pra gente. Legal. Amém. Bom, no mês de dezembro, em tese, costuma-se falar muito sobre o Senhor Jesus por conta do Natal, né? Em tese, esse que é celebrado no Natal é o Senhor Jesus, né? Na verdade, nas mídias, fala-se sobre você tem uma festa, que em tese celebra o nome de Jesus, mas quem aparece mais nem é o próprio Tem o próprio Cristo. nem é o próprio Senhor Jesus, né? Você tem Verdade. outros personagens, outros Verdade. elementos, que não do próprio Cristo. Mas enfim, aproveitando esse mês de dezembro, que Jesus acaba ficando em evidência, nós escolhemos no programa Texto e Contexto falar sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo, e mostrar o que a Bíblia Sagrada diz a respeito do Senhor Jesus, o que as pessoas sabem a respeito do Senhor Jesus. Quem é Jesus de acordo com a Escritura Sagrada? Então a proposta é que nos programas desse mês nós conversemos um pouco a respeito disso, a respeito de quem é Jesus e principalmente a respeito do que Jesus veio fazer aqui entre os seres humanos. Todas essas questões serão tratadas, porque de acordo com a Bíblia Sagrada, muito mais importante do que saber quando Jesus nasceu é saber por que ele nasceu, com que objetivo ele nasceu e ele se encarnou. Então esses temas serão reflexões presentes no programa Texto e Contexto no mês de dezembro. Especificamente nesse programa, nós vamos falar um pouco sobre a divindade de Jesus, falar um pouco a respeito do que a Bíblia fala sobre esse tema. Jesus é Deus e a gente pode provar isso à luz da Escritura Sagrada. Antes de mais nada, eu queria pedir para o pastor Willy para que ele dissesse para a gente por que é importantíssimo falar sobre Jesus. Às vezes eu tenho a impressão que muita gente acha que falar sobre Cristo é falar sobre um tema assim de menor importância, que Jesus é um tema para conversar com quem está iniciando na fé, mas não seria um tema para se aprofundar, porque o que mais a gente pode saber sobre ele? Mas por que é importante sempre falar sobre Cristo, refletir sobre a pessoa de Cristo? Amém. Também é importante. É importante porque Jesus ele é o centro, ele é a razão de tudo. Jesus é a razão de tudo. O John Stott ele trazia para a gente essa compreensão de que Jesus é o ser determinante de tudo, de todas as coisas. Então, falar de Jesus é a essência da nossa caminhada, é a essência da nossa fé, é a razão de tudo que nós somos. O John Stott ele acaba organizando essa questão. Ele fala Jesus, primeiro porque Jesus é a pessoa central da história. Então, ou seja, a história da humanidade se marca entre o antes e o depois de Cristo. Grande parte do mundo até hoje está dividido pelo fato do nascimento de Jesus, lá em Belém da Judéia,
que é um nascimento que marca, que divide a história da humanidade. É impactante isso, né? Quando a gente pensa que a história da humanidade se divide no nascimento de um personagem, de um ser divino que invadiu a história e que invadiu todas as coisas. Então, primeiro porque ele é o centro da história. Jesus é aquele que divide a história. Então, ignorar essa pessoa seria um erro de compreensão da própria história, né? Segundo, porque Jesus ele é o eixo das Escrituras. É o personagem mais importante, é a pessoa mais importante da Bíblia. Às vezes a gente fala para as pessoas, né? A gente tem que dar notícia para as pessoas de que nós não somos as pessoas mais importantes da história e que nós também não somos a pessoa mais importante da Bíblia, mas que o centro da Bíblia é Jesus. Cada enredo da Bíblia, tudo que aconteceu dentro do contexto bíblico, o foco de cada autor bíblico é revelar Jesus, a obra de Jesus, a supremacia de Jesus. É interessante quando a gente entra nos textos do Antigo Testamento e percebe que cada história principal, cada enredo principal, no fim, nos leva a Cristo, anuncia Cristo, né? A obra de Cristo. Então, Jesus é a pessoa central da história, Jesus é a pessoa central da palavra de Deus e Jesus é a pessoa central da missão da igreja. Como você começou dizendo que, por vezes, a gente entende que a nossa missão em relação a Jesus é apresentá-lo a princípio e depois deixá-lo de lado, né? Então, aceite a Jesus e está tudo resolvido. Não, não. O nosso desafio como igreja é continuar crescendo em conhecimento de Cristo e anunciando agora a pessoa de Cristo. Então, essa é a razão de pessoas, por vezes, saírem por esse mundo, desbravando o mundo. Anunciar Jesus, falar de Jesus. A gente não está criando aqui uma ideologia de vida, uma ideologia, uma filosofia de vida. A gente não está defendendo aqui, criando uma civilização. Não, não. A nossa missão essencial é anunciar a pessoa de Jesus Cristo. É falar a respeito de Jesus, da obra de Jesus, é trazer Jesus para o centro de tudo que a gente tem a viver e a fazer como missão. Então, falar de Jesus é todo sentido. Ele é a pessoa central da história, ele é a pessoa central da teologia bíblica e ele é a pessoa central da nossa missão como igreja de Jesus Cristo. Então, não tem como fugir de Cristo, né? Ele é a essência de tudo. Muito bom. Então, isso significa dizer, então, diante do que você comentou, que nós estamos iniciando uma conversa sobre aquele que é central, né? É primordial no cristianismo. Sim. E na história de maneira geral. Então, estamos bem no âmago da teologia cristã, né? Quando a gente conversa a respeito de Jesus. Realmente é importante falar sobre Jesus, né? Se Jesus sumir dos púlpitos das igrejas, complicado. É complicado, é alarmante, né? É alarmante. Uma igreja que se diz de Cristo, se Cristo sumir dos púlpitos, é complicado. Então é importante ele estar presente e, em estando presente, que se fale o que de fato a Escritura fala a respeito dele, né? Pastor Alessio, existem alguns movimentos sectários que negam a divindade de Jesus. Né, negam que ele seja Deus, né, Deus, 100% Deus. Mas a Bíblia ela é categórica em dizer que Jesus é Deus. Né? Nós acreditamos que Jesus é Deus. O próprio Jesus, ele, enquanto ser humano, ele tinha essa consciência. Jesus, o que ele pensava a respeito de si mesmo? Né? Ele entendia isso, que ele era Deus mesmo? Sim, ele entendia perfeitamente isso, né? É interessante quando se fala sobre Cristo, esse Cristo a ser pregado em nossos púlpitos, esse Cristo central, porque nós podemos ter uma conversa desse Cristo pessoal, essas nossas experiências práticas com Ele, né? E, obviamente, o Cristo das Escrituras, ele cabe em qualquer conversa. Quem sabe quando a gente passa por uma questão mais teológica, falando desse Cristo como Deus conosco, Deus que se fez gente, aí sim a gente aprofunda um pouquinho mais neste ser glorioso que é Cristo. Me permita então, pastor Eleilton, eu acho que agora a gente vai usar um pouquinho mais a Bíblia assim, para a gente poder se aprofundar na resposta desta pergunta, e os irmãos que estão em casa, se tiverem tempo, se tiverem disponibilidade, peguem suas Bíblias também, peguem os seus aplicativos, que eu gostaria de citar alguns versículos que podem nos ajudar na compreensão a essa resposta.
conquanto Cristo não tenha dito assim, ele mesmo, olha, eu sou Deus. Mas ele usa expressões, ele faz algumas coisas também, mas ele usa várias expressões que, se ele não fosse Deus, essas expressões seriam expressões impróprias, para que fossem utilizadas por alguém que fosse menos do que Deus. Por exemplo, em Mateus 13, o versículo 41, Jesus diz assim, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Aqui em Mateus 13, 41, Jesus está dizendo, claro, que os anjos pertencem ao Filho do Homem. Há um pronome possessivo aqui. Mandará o Filho do Homem os seus anjos. Bom, lá em Lucas 15, verso 10, já está registrado assim: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha, aqui já é a expressão anjos de Deus. Se em Mateus 13 a informação é que o Filho do Homem mandará os seus anjos, em Lucas, esses anjos pertencem a Deus, bom, então, você não tem como fugir da lógica de que os anjos pertencem a Deus, e se esses anjos pertencem ao Filho do Homem, o Filho do Homem é Deus. Né? Uma outra situação que eu penso interessante aqui, que a gente deva pensar, é em relação a perdoar pecados. Né? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Né? Uma outra passagem é essa, de Marcos 2, verso 5, que diz assim, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Queridos irmãos, olha, vejam bem que é o próprio Cristo que está dizendo para o paralítico, filho, perdoados estão os teus pecados. Ele perdoa os pecados. E esta informação, essa atitude de Cristo, ela é tão clara que imediatamente os escribas que estavam ali observando este fato, eles já se contrapõem a esta declaração de Cristo. Eles afirmam assim, mas quem pode perdoar pecados senão só que é Deus? E de fato, quem pode perdoar pecados é Deus. E Jesus, por ser Deus, ele tem autoridade para perdoar os pecados do paralítico. Essa reação dos escribas mostra que eles interpretaram aquela ação de Jesus como um exercício, como uma prerrogativa exclusivamente da divindade. Eles ficaram escandalizados com Cristo. Eles depois perseguem Cristo quando eles ouvem Jesus perdoar pecados. Porque eles sabem que, de fato, perdoar pecado é uma prerrogativa exclusivamente de Deus. Mas Jesus perdoa pecados. Então, veja, ele chama os anjos de Deus como sendo anjos do Filho do Homem. Ele perdoa pecados. Se ele não for Deus, essas expressões, essas atitudes não condizem, são expressões estranhas para alguém que não seja de fato Deus, alguém que não seja igual a Deus. Mas me permita ainda citar, quem sabe num terceiro momento, as próprias declarações de Cristo em Mateus 5, né, quando ele faz um contraponto entre os mandamentos antigos e os mandamentos novos que ele está passando. Ele sempre vai fazer o contraponto. Vocês ouviram o que foi dito para os antigos? Eu, porém, vos digo. Ele vai usar essa expressão. Quando ele usa essa expressão para os seus discípulos, ele está dizendo assim, nas Sagradas Escrituras do Antigo Testamento foi dito assim. Eu estou dizendo agora sim. Ele está dizendo que estas palavras, que as suas palavras ali têm, melhor digo, a mesma autoridade que foi dito antes. Ele está comparando mesmo, ele está dizendo que está nivelado aquela palavra lá do antigo, com essa palavra agora aqui que está saindo da boca dele, que ele vai proferir agora, daqui a pouco, em instantes, ele está dizendo realmente que existe a mesma inspiração, é com a mesma autoridade. Eu, porém, vos digo, olha, além dessas duas que nós citamos, Jesus colocou as suas palavras ali no mesmo nível do que as Escrituras do Antigo Testamento. Se você puder ler comigo, em Mateus 5, 21
e o 22, os 2 versículos dizem assim, ó, Jesus falando, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Agora ele diz assim, eu, porém, vos digo, que qualquer que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser ao seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Ainda nos versículos 27 e 28 de Mateus 5, Jesus diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério? Eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, em seu coração cometeu adultério com ela. Então, veja, o ensinamento de Cristo, ele mesmo, ele está consciente de que o seu ensinamento, ele está comparando esse ensinamento com a mesma autoridade que tem o escrito do Antigo Testamento. Vem a mesma pergunta, se ele não é Deus, sou estranho alguém falar assim? É isso aí. Sou estranho. Ele é Deus, tanto é que ele não tem nenhuma dúvida disso, e aquilo que ele disse lá, ele, com a autoridade que ele disse antes, agora ele diz de novo, é a mesma autoridade. E eu gostaria de completar que a Bíblia diz que Deus é quem dá a vida, Deus dá a vida para quem quer, e Deus tira a vida de quem quer. Essa é uma atribuição exclusivamente de Deus, e isso está recheado em toda a Bíblia, né? E, finalmente, Jesus vai dizer de uma forma explícita de que ele é que tem poder sobre a vida e sobre a morte. Quem é que tem poder sobre a vida e sobre a morte se não for Deus? O ser humano não tem. O anjo não tem poder. O único que tem poder sobre a vida e sobre a morte é Deus. Essas são prerrogativas exclusivamente de Deus, divinas. Aí Jesus disse assim, ó, em João 5:21. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho do Homem vivifica aqueles que quer. Olha, ele coloca na mesma... Ali, ele faz uma comparação clara. Assim como o Pai faz isso, o Filho do Homem também faz isto. É em pé de igualdade. Aquele tem o atributo de dar e tirar a vida, o Filho do Homem também tem poder de dar e tirar a vida. Por quê? Porque ele é Deus, né? E eu gostaria de encerrar, que esse também é bastante conhecido no texto de João, capítulo 11, o versículo 25, né? Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aí eu volto a dizer, queridos irmãos, que se ele não tem essa consciência de que ele é Deus, não soaria estranho um ser humano falar assim, ó, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, e quem crê em mim, ainda que esteja morto, eu darei vida novamente? Soaria muito estranho. Muito estranho. Muito estranho. Então, fica claro aqui que Jesus, ele dá a vida, ele tira e ele dá a vida, ele tem consciência de que a palavra dele, eu, porém, vos digo, essa autoridade é a mesma do Antigo Testamento, ele perdoa pecados e ele sabe que os anjos lhe pertencem. Então, são características, atributos exclusivos da divindade. Por isso, Jesus tem consciência plena de que ele é Deus. Legal. Bom, fica muito claro, então, por toda essa abordagem, e esses textos apresentados, que Jesus, então, ele tem essa consciência da sua divindade, né? Apesar, como o senhor mesmo disse, né? Apesar de ele não ter dito, né, nada do tipo, eu sou Deus, tudo que ele fez demonstrou Exatamente. que ele tinha essa consciência de que era Deus, né? Sim. Mas aí uma outra questão importante, eu queria que o pastor William ajudasse a gente, e compartilhasse com os nossos ouvintes, é o seguinte, ok, Jesus tem consciência então de que ele é Deus, né? Ele tem essa consciência de sua divindade, mas e as pessoas que conviviam com Jesus, as pessoas que caminharam com ele, vendo ele fazer todas essas coisas, essas pessoas chegaram à conclusão de que ele é Deus? O que as pessoas que andavam com Jesus pensavam a respeito dele? Isso é bem curioso, porque é bem importante, porque essas pessoas conviveram com ele, viveram com ele, estiveram diante dele, é um fenômeno extraordinário, né? O Deus dos céus e da terra esteve entre nós. E essas pessoas que estiveram com ele foram impactadas pela diferença da natureza dele.
A gente pode começar, por exemplo, com o Evangelho de João, que é um evangelho escrito um pouco mais tarde, e quando o evangelista João escreve, a gente percebe que ele escreve justamente com essa intenção de revelar, de deixar nítido, claro, que aquele que esteve entre nós é o próprio Deus encarnado. João, que foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, né? Então ele termina o seu ministério com uma plena convicção e testemunho de que Jesus é Deus. Inclusive ele começa o evangelho dele dizendo justamente isso, que no princípio ele era o Verbo, estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, é nítido e claro, aquele que estava entre nós era o próprio Deus que estava entre nós. Esse testemunho de João fica incisivo, e depois quando ele destaca os milagres do Senhor, ele está ali mostrando claramente que aquilo que Jesus fez porque era Deus, porque é o poder de Deus agindo através dele. E o próprio Evangelho de João narra aquele encontro bem interessante, depois de Tomé com o Senhor Jesus, está lá em João 20, 28, a gente sabe que Tomé é o discípulo conhecido pela possível incredulidade a princípio, as dúvidas, né? Diante de tudo o que aconteceu, falou, será que ele era mesmo? Aí tem um momento narrado em que o Senhor Jesus, ressurreto, encontra Tomé, e Tomé naquele momento declara, de uma maneira muito nítida, né? Senhor meu e Deus meu. Deus meu. Eu acho esse encontro importante porque ele deu a Jesus a oportunidade de corrigir Tomé também. Naquele momento o Senhor Jesus poderia ter dito, não, Tomé, Deus não, Deus é... Não, ele aceitou essa adoração. Então a gente tem tanto a declaração nítida de Tomé de que Jesus é Deus e a aceitação de Jesus de uma adoração como sendo Deus. Então como em todo o contexto bíblico, todas as vezes que um anjo, que um discípulo de Jesus recebeu a adoração, imediatamente eles disseram, fique em pé porque eu não sou. Mas Jesus não, Jesus ele aceita a adoração, então deixa nítido de ambas as partes que Jesus de fato é Deus declarado e é Deus admitindo essa natureza diante dos discípulos. O apóstolo Paulo, que talvez seja o maior teólogo, argumentador do Novo Testamento, e uma pessoa que sondou e foi tão impactada pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele mesmo declara isso também. Tito, quando ele escreve a Tito 2,13, ele fala, também declara assim, também declara que Jesus é o grande Deus, aguardando a bendita esperança da manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo joga Jesus, sem dúvida, ao nível do grande Deus. Nós estamos aguardando o retorno do Senhor, do Deus das nossas vidas, que é o Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro também, que o pastor Alessio deu uma lista aqui para confirmar, vou dar uma lista também aqui para confirmar que a gente tem esses testemunhos, né? Então vale também o testemunho do apóstolo Pedro, que coloca Jesus também nesse nível de Deus, né? Ele fala, ele reconhece a divindade de Cristo, dizendo assim, nosso Deus, segunda Pedro 1:1, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, Pedro também declara nitidamente que Jesus é o nosso Deus e o nosso Salvador, colocando Jesus nesse nível de divindade. E um dos escritores bem incisivos e profundos, apesar da gente não saber quem é, que é o escritor aos Hebreus, mas ele também trabalha de uma maneira bem extensa essa questão da divindade de Cristo, né? Ele fala assim, a expressão exata da natureza de Deus. Ou seja, ele declarou que Jesus, ele é a expressão exata do Deus que nós cremos. Isso está lá em Hebreus 1, versículo 3. Aí em outro momento, aqui no versículo 8, ainda no capítulo 1, o escritor de Hebreus diz assim, o teu reino, isso se referindo ao Filho, né? O teu reino, ó Deus, vai durar para todo sempre. O teu reino, ó Deus. Isso é, Jesus aqui, nitidamente Deus. E é curioso que o escritor de Hebreus, ele usa aqui, tendo essa familiarização com o texto do Antigo Testamento, e tendo esse público-alvo, né? Ele usa aqui para chamar Jesus de Senhor, esse termo que é Kyrios do grego, que dá uma ideia de Senhor. E quando o Antigo Testamento foi traduzido para a linguagem grega, na Septuaginta, a expressão que eles tiram lá do hebraico, que é Javé, que se referia diretamente a Deus, ela passa a ser usada agora como esse Kyrios, que é Senhor. Ou seja, quando o escritor de Hebreus escreve a respeito de Jesus, ele usa o mesmo termo que era usado no contexto do Antigo Testamento para Deus. Então, quem está lendo ali o escritor aos Hebreus,
ele tem uma nítida compreensão de que o escritor de Hebreus está falando de Jesus como sendo Deus, né? Que aquela tradução, sendo estudada já por eles, da versão grega do Antigo Testamento, que era usada específica para Deus, agora é usada para Jesus. Então fica muito nítido que os próprios autores bíblicos do Novo Testamento e as pessoas que conviveram com Jesus, elas tinham uma nítida visão de que Jesus é o próprio Deus, que estava ali diante deles. Muito legal essa ideia do autor de Hebreus, né? Na verdade, essa informação, né? Dessa equiparação do Yahvé do Antigo Testamento, né? O tetragrama sagrado, né? É uma referência a Cristo, né? Cristo é o Yahvé, né? Assim como o Espírito e o Pai, né? O Deus Todo-Poderoso, né? Muito interessante isso. Bom, mas todos os textos citados, então, só confirmam também o que o pastor Alessio comentou, né? Jesus tem consciência de que ele é Deus e as pessoas que conviveram com Jesus também chegaram a essa conclusão, né? Tomé, João, Pedro, Paulo, o autor de Hebreus, enfim, todos chegaram a essa conclusão. Ele é Deus, né? Então acho que tudo isso reforça, né, essa ideia clara da Bíblia, né, que Jesus é divino, Jesus é Deus, né? Bom, e se ele é Deus, como nós acreditamos que então é possível também encontrar na Bíblia Sagrada atributos divinos sendo aplicados a ele, né? Nós temos alguns atributos na Escritura Sagrada que são chamados de atributos incomunicáveis, né? Que são atributos próprios da divindade, né? Que só a divindade que possui tais atributos. Eu queria que o pastor Alessio comentasse um pouco com a gente, então, sobre alguns desses atributos, né? Se é possível apresentar para a gente aí na Bíblia Sagrada alguns atributos divinos que são aplicados ao Senhor Jesus Cristo. Isso, muito importante. A divindade de Cristo é comprovada, assim, pelos atributos utilizados e manifestados por ele, né? Vamos ver rapidamente alguns. Eu gostaria de ler com vocês em Mateus 8, os versículos 26 e 27, irmãos que estão em casa nos acompanhando. Aqui fala sobre a onipotência. O seu atributo de onipotência ficou explícito quando ele operava milagres pelo uso do seu próprio poder, o poder inerente de Cristo. Em Mateus 8, os versículos 26 e 27. Lembrando que essa informação passada pelo pastor Eleilton, de que são esses atributos incomunicáveis, são os atributos naturais de Deus, da divindade, só a divindade tem. E a gente sempre aprendeu onisciência, onipotência, onipresença. Será que a Bíblia nos passa a informação de que Cristo tenha estes atributos? Vamos lá, então, o primeiro de Mateus 8, 26 e 27. Fala sobre a onipotência. E ele disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até porque os hebreus sabiam que essa questão de ordenar sobre o mar, controlar o mar, era algo exclusivamente da divindade. E aqui Cristo mostra claramente a divindade. Ele tem poder, ele tem todo o poder. Poder sobre o mar, sobre o vento, ele tem controle sobre tudo. Ele é onipotente. Já em João 8, versículo 58, Jesus provou que ele possui o atributo da eternidade. Ele é o atributo da imutabilidade. Ele afirma assim, antes que Abraão existisse, eu sou. Que o eu sou também é aquele que existe por si mesmo, é o autossuficiente, é a origem de tudo, usado lá em Êxodo, né? Vai lá e diga que o eu sou me enviou a vós. Agora ele está dizendo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ele está dizendo que ele é eterno, ele está usando também essa informação do Antigo Testamento. Tanto é que os religiosos que estavam próximos dele ficaram indignados, tentaram agredir Jesus, quando ele diz que ele era o grande eu sou. Ele é, portanto, aquele que existe por ele mesmo, e é interessante que essa questão da eternidade, né, só a título de informação, muitas vezes quando a gente pensa assim, o que é eterno? Quase que de bate-pronto, a gente diz assim, é aquilo que não tem fim.
Mas está certo também. Mas, digamos assim, eternidade não é só aquilo que não tem fim. Eternidade é aquilo que não tem começo e que não tem fim. Os anjos, eles foram criados. Os anjos bons não terão fim, mas tiveram um começo. É diferente de Cristo. A eternidade de Cristo é diferente. Ele é eterno, o Pai é eterno e o Espírito Santo é eterno. Aliás, na Bíblia, somente Pai, Filho e Espírito Santo são eternos. É aqueles que não têm princípio e não têm fim. Nunca foram criados, a exemplo de demais todas as criaturas. Por isso, ele pode dizer que ele é o grande eu sou, aquele que existe por ele mesmo. Uma outra situação que é interessante é que ele tem poder criador mesmo, né? Aí eu volto a sempre dizer assim, ó, quando a gente pergunta quem criou todas as coisas? Deus. Está certo, de fato é Deus. Quem sabe a gente precisa melhorar um pouquinho, que quando a gente diz assim, ó, o Criador de todas as coisas é Deus, quem sabe nós estejamos direcionando essa criação exclusivamente para o Pai. Né? Aí não é correto pela Bíblia. A Bíblia diz que o Pai é o Criador, que o Espírito Santo também é o Criador, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida, está em Jó 33, verso 4, o Espírito de Deus me fez. E Jesus diz, a Bíblia também diz que tudo foi criado por Jesus, ele é Criador de todas as coisas. Em João 1, os versículos de 1 ao 3, que já foi citado aqui, eu quero citar de novo, só para a gente recordar, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, pelo Verbo. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é Criador. A Bíblia fala também que Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E Jesus manifestou o atributo da onisciência quando se mostrou conhecedor dos pensamentos, dos sentimentos e do comportamento das pessoas. Vejamos lá em João 1, e os versículos 47 a 50, que dizem assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: Antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas tu verás. Ele já tinha visto, porque ele é onisciente, ele já tinha visto Natanael, a oração de Natanael, ele já tinha sondado o coração de Natanael. O homem não pode fazer isso, Deus pode. Jesus pôde porque é Deus. Marcos 2, 5 ao 8 também, fala sobre Jesus conhecendo o que estava no coração das pessoas. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estando ali assentado alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que dizeste assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? E foi aquela questão do paralítico. Jesus perdoa os pecados dele, eles começam a ter um litígio dentro do coração, arrazoavam no coração dele, mas como? Já veio aquele pensamento ruim, né, de negar, de condenação, como que esse homem pode perdoar pecados? E Jesus sabia que esse sentimento estava ali no coração deles. Ele sabia. Por que ele sabe? Porque ele é onisciente. E caminhando aqui um pouquinho para o final da minha resposta, gostaria de enfatizar o que o pastor Willi disse sobre essa questão da adoração, não é? Quando Cornélio se ajoelha diante de Pedro, levanta-te que também sou homem. Quando o anjo lá no Apocalipse se coloca diante de João, levanta, eu sou teu conservo, adora a Deus. Né? Os homens não recebem adoração, mas Jesus recebeu. E não teve nenhum problema com isso. Né? Jesus recebeu adoração tanto de homens quanto de anjos. Vejamos, a divindade de Cristo ela é comprovada pela adoração que lhe é prestada e que também é recebida. Não tem nenhum problema. Quando o diabo
pediu-lhe que o adorasse, Jesus declarou: retira-te, Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Somente Deus pode ser adorado. Somente Deus. E Jesus foi adorado? Foi. Jesus ficou constrangido ou reprovou a adoração? Não. Então, automaticamente, fica claro que ele recebe adoração, porque ele é Deus. A Bíblia nos mostra seres humanos como Pedro e João, e também seres angelicais, recusando a adoração que lhes era ofertada. Mas a Bíblia nos mostra que Jesus aceita a adoração, tanto de homens quanto de anjos. Eu quero ler com vocês, por gentileza, o contexto aqui de Mateus 14, que eu gostaria de ler com vocês, os versículos 30 a 33. Pedro está lá andando sobre o mar, Jesus se aproxima, os discípulos estão pensando que é um fantasma, o mar está extremamente agitado, o barco corre o perigo de afundar, Jesus se aproxima, Pedro vai até ele, essa história que nós já conhecemos. É nesse contexto que a Bíblia diz assim, Mateus 14, 30 a 34, até o 33. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento, que também é uma atribuição da divindade. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ele foi adorado no alto mar. O mar se acalmou, os discípulos estão lá no barco, Jesus entra e agora ele é adorado. E somente ao Senhor teu Deus adorarás. E Jesus está sendo adorado e está recebendo adoração. E ainda um homem cego, que nasceu cego, um homem cego de nascença, quando ele foi curado, por causa da sua fé em Cristo, ele foi expulso da sinagoga. Isso está lá em João 9, 35 até o 38. O texto diz assim, esse é o contexto, né? Um homem cego de nascença que foi curado, por causa da sua fé, ele acabou sendo expulso da sinagoga. Jesus, ouvindo que o tinham expulsado, o encontrou e disse-lhe: crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse: quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: tu já o tens visto, é aquele que está falando agora aqui contigo. E ele disse: creio, Senhor, e o adorou. Olha aqui, Jesus recebendo adoração, e não tem nenhum problema quanto a isso. E, finalmente, a adoração de anjos. O livro do Apocalipse descreve milhares e milhares de seres angelicais prestando honra, glória, culto e louvor a Deus. Em Apocalipse 5, por exemplo. Se Cristo não fosse Deus, teria, repito, advertido tanto as pessoas que lhe prestavam culto quanto os seres angelicais. Ele não fez isso, porque é Deus. Então eu gostaria de ler com vocês aqui os anjos adorando o Cordeiro. Apocalipse 5, 9 a 14. E com grande voz dizia: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graça. É Cristo, o Cordeiro que foi morto, que está vivo. E ouvi a toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que nelas há a dizer, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra e glória, e o poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos se prostraram e adoraram ao que vive para todos sempre. Então a Bíblia ela é farta de documentação nesse sentido, né? De que Jesus não tinha, que ele tinha plena consciência, que aqueles que estavam ao seu redor tinham plena consciência da sua divindade e que todas as suas operações mostram que de fato ele era divino, ele é adorado, ele é eterno. Ele tem onisciência, ele tem onipotência, ele tem também a onipresença. Isso aqui eu deixei por final, porque eu sei que é um texto muito conhecido de nós, né? E eu gosto muito desse texto. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. Né? Então, Jesus está aqui. Amém. Né? Amém? E Jesus está aí contigo na sua casa. Mas Jesus está em todos os lugares onde ele é invocado.
Mas se ele é uma pessoa, ele não consegue fazer isso. Ele não consegue prometer e nem cumprir isso aqui. Mas a gente sente a presença dele real aqui, da mesma forma como vocês sentem a presença real dele aí, porque ele é Deus. Então, em relação à onipresença, ele disse que estaria com cada discípulo todos os dias até os confins dos tempos, até o fim do mundo, do tempo. Só pode prometer isso quem é Deus, só pode cumprir isso quem é Deus. Como ele prometeu e cumpre, Amém. ele é onipresente, ele é Deus. Amém. Isso aí. Graças a Deus. Graças a Deus. Acho que você que está em casa percebeu aí o número de textos bíblicos, né? Que o pastor Alessio citou em 2 oportunidades, o pastor Willy na fala dele. São inúmeros textos bíblicos que apontam para essa mesma conclusão, né? Jesus é Deus. Jesus é Deus. Então, de acordo com a Escritura Sagrada, não tem como negar isso. Né? Negar isso é uma tremenda incoerência e um tremendo equívoco, né? Mas existem pessoas que negam. Existem pessoas que tentam forçar os textos bíblicos para chegar a essa conclusão de que Cristo não é Deus. Eu queria agora, então, nessa parte final do programa ter esse contexto, apresentar alguns textos bíblicos que às vezes são usados para tentar desconstruir essa ideia de que Cristo é divino, né? E eu queria que o pastor Willy falasse sobre 3 textos, né, que estão todos na mesma linha, né, que são textos que aparentemente dizem que Cristo foi criado, né, que é o texto de Provérbios 8:22, o texto de Colossenses 1:15 e o texto de Apocalipse 3:14. Né? Às vezes esses 3 textos são usados para dizer que Jesus, né, diferente do que o pastor Alessio disse, que como um ser eterno não tem princípio e nem fim, então eles usam esses 3 textos para dizer que ele teve um princípio. E se teve um princípio, então ele não pode ser eterno e não pode ser Deus, né, com todas as prerrogativas da divindade. Então esses textos são usados para tentar diminuir o poder e a divindade de Cristo. Como a gente pode refutar aqueles que usam esses 3 textos? É sempre importante a gente levar em conta que na interpretação bíblica a gente leva em conta toda a Bíblia. Então, diante de tantos textos que nós lemos aqui, tanto do Senhor aceitando a adoração, tanto das pessoas que conviveram com Jesus, declarando a sua divindade, a sua natureza divina, a gente não pode, por causa de um texto, 2 ou 3, anular tudo aquilo que a Bíblia está dizendo por causa desses textos. E sim interpretar esses textos à luz dos textos mais lúcidos, né, mais claros a respeito disso. Então há muita teologia afirmando, há muito texto bíblico afirmando que Jesus é Deus, né? Então a gente não pode apagar. Porém, como sempre, existem alguns textos que podem ser usados ou mal entendidos contra uma teologia toda bíblica, né, que confirma um determinado princípio. Por exemplo, quando algumas pessoas leem Provérbios 8:22, e vale até a pena os irmãos anotarem esses textos, porque eles normalmente são usados nessas argumentações, né, tirando de Jesus a glória, a sua divindade. Então, um deles é Provérbios 8:22, que diz assim, ó: Senhor Deus me criou antes de tudo, antes das suas obras mais antigas. Aqui, algumas pessoas vão entender que está se referindo a Jesus. E se está se referindo ao Senhor Jesus, o texto está dizendo, o Senhor Deus me criou. Se Jesus é criado, não é criador, né? Se Jesus é criatura, não pode ser afirmado como o Criador dos céus e da terra. Mas é importante a gente observar, e até queria propor isso para os irmãos, depois em casa, ler esse capítulo 8 de Provérbios, e perceber que ali todo o contexto, ele está falando da sabedoria como se ele desse a ela uma personalidade. É uma personificação da sabedoria. Eu acho que na nossa linguagem seria um trocadilho que a gente faz, né? uma jogada aqui. Então ele fala da sabedoria como se a sabedoria fosse uma pessoa. Escondida, tentando nos alertar, tentando, né, nos prevenir. Então, ali, a sabedoria estava nas esquinas, estava nos ambientes. Então, em nenhum momento aqui, infelizmente alguns traduzem dessa forma, mas em nenhum momento esse provérbio, esse capítulo de Provérbios está falando a respeito de Jesus, da pessoa de Jesus. É só ler ali que a gente percebe. A sabedoria é a pessoa, ou a personificação que ele dá aqui numa jogada de palavras.
Então, entender aqui que o escritor de Provérbios, Salomão, provável, né, estava se referindo à pessoa de Jesus, seria um erro aqui, porque não faz o menor sentido. É tirar texto do contexto. É tirar o texto do seu contexto, exatamente. Inclusive, quando a gente lê o capítulo 8 de Provérbios, a gente percebe que ali a sabedoria é a questão principal, né? Que na linguagem do Salomão ali, não seria incomum ele fazer essa troca, né, no seu provérbio. É um provérbio, né? Um segundo texto que normalmente é usado para tirar de Jesus a sua natureza divina como criador e colocá-lo como um ser criado, é Colossenses, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Diz assim, ó, isso é, se referindo a Jesus, né? E de fato aqui é se referindo a Jesus. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Essa expressão aqui, primogênito de toda a criação, para muita gente quer dizer que Jesus é o primeiro, então, ser criado. Ou um ser criado mais superior a tudo que foi criado. Isso é muito usado também por algumas teologias. Então, aqui, esse texto, ele igualaria Jesus a um ser criado. É o primeiro a ser criado. Ou para alguns, até um pouco mais importante do que os seres criados. Mas, porém, já não é mais o Deus criador de tudo. Aí, quando a gente usa aqui alguns materiais para pesquisar o texto de uma forma mais profunda, a gente percebe que essa expressão primogênito, que foi usada aqui pelo apóstolo Paulo, que vem de uma expressão grega que é prototokos. Não vou ficar repetindo muito, porque senão eu vou me travar aqui, mas é essa aqui. A expressão é difícil, mas quando a gente vai lá para a chave linguística, não é fácil da gente entender a explicação do termo, né? Mas esse termo aqui, na verdade, ele enfatiza a existência suprema de Jesus Cristo, a pré-existência de Jesus sobre tudo que foi criado. Então dá um sentido aqui de que ele é superior a toda a criação. Ele é o superior a toda a criação, ou o soberano de tudo que foi criado, quando a gente pega aqui no termo mais original. Até quando estudando o Champlin, que é um dos comentaristas conhecidos da Bíblia, e ele fazendo uma análise desse texto, ele declara, não existe nenhuma razão para quando a gente lê esse texto, a gente entender que Jesus aqui está sendo declarado como ser criado, como o primeiro ser criado. De maneira alguma, fazendo essa análise aqui. Inclusive, os antigos pais da igreja, eles também lidavam com essa questão. Não é de agora que algumas teologias defendem que Jesus não é Deus, contrariaram essa compreensão que todos aqueles que conviveram com Jesus, e o próprio Jesus deu a respeito de si, e os pais da igreja eles já se relacionavam com essa questão, e eles faziam uma distinção, chamavam a gente para essa distinção, entre dois termos que existem no grego, que é esse que a gente declarou, que é o prototokos, né, que dá esse de primogênito, que dá de fato um tom de principal, soberano de tudo que foi criado. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é declarando que Jesus é soberano de tudo, ele é o principal de tudo que foi criado. E há também um termo que é um pouco parecido, que eu vou ler uma vez só também, para não... Mas é assim, ó, protoktistos. São termos semelhantes, confusos semelhantes. Mas esse termo aqui, sim, dá uma ideia de primeiro criado. Então, existem dois termos diferentes. A Jesus é usado o termo de primogênito, que dá sentido de Jesus como principal, supremo, superior, né? Aquele que é o soberano de todas as coisas criadas. Então, esse texto que às vezes parece colocar Jesus no nível de criado, na verdade, coloca ele como superior a todas as coisas que foram criadas. Deixa eu só colocar mais um texto aqui, a gente falou de 3, né? Eu falei de 2. Mais um que normalmente é usado para tirar de Jesus a sua divindade, que é Apocalipse 3,14. Diz assim, ó, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aí, mais uma vez, para alguns, quando se declara que Jesus é o princípio da criação de Deus, dá a entender, então, que a criação talvez começasse por ele foi o primeiro a ser criado. Isso aqui também tiraria de Jesus essa glória, né? Porque ou ele é criador ou ele é criado. Então, mais uma vez, colocaria aqui Jesus como um ser criado. Porém, quando a gente tem um dos manuais que a gente tem, que é Respostas Aceitas, respondendo sobre essa questão, ele faz a gente perceber que o termo grego aqui usado, que é axé, que é traduzido aqui como princípio, na verdade, ele dá um sentido
de aquele que começa. A origem, a fonte da criação, a causa fundamental da criação. Então é bem curioso a gente perceber que textos que por vezes são usados para colocar Jesus no nível de seres criados, quando lidos no seu contexto, na verdade eles exaltam a Jesus como um principal de tudo que foi criado, como um ser soberano, né, diante de tudo que foi criado. Então, 3 textos aqui que normalmente são usados, mas que dentro do seu contexto, na verdade, exaltam a glória de Jesus como ser supremo de tudo que foi criado. Pastor Elito e Pastor William, eu gosto daquela informação que casa perfeitamente com o que você explicou, de Arnaldo Cristianini, em Radiografia do Jeovismo, quando ele fala sobre essa questão do arché e o prototictus, né? Mais ou menos isso, né? Eu não vou repetir com o senhor. Ele fala que a questão, assim, é tudo uma questão de ser um princípio ativo ou de ser um princípio passivo. Então, quando você fala nessa questão de princípio da criação, o arché é um princípio como um agente ativo. É aquele que dá o princípio, que dá a origem, mas ele é um ator ativo, ele está Sim. fazendo a criação. É diferente daquele que está sofrendo a criação, que é o caso aqui, vou me atrever de novo aqui, é o prototictus. Esse é aquele que sofre a ação, ele é passivo. E o arché é o ativo. Então, eu gosto muito dessa explicação que o Arnaldo Cristianini coloca no Radiografia do Jeovismo, porque isso me ajudou bastante, né? Assim, ó, ele é o princípio, mas ele é o agente ativo quando se usa o arché. Então, ele está dando início, ele está dando a origem de tudo. Vai a partir dele. Sim. Ao invés de ser um passivo, que está sofrendo uma ação de uma criação fora de si. É isso aí. É muito legal, né? Esses textos que são usados para diminuir, ser interpretados corretamente, eles, na verdade, engrandecem. Engrandecem, Né? Mostram o quanto exatamente. Jesus é soberano Exatamente. sobre a Sim, criação, sim, a causa fundamental, né, de toda a Causa criação. fundamental. É isso aí. Verdade. Bom, então partindo para o final, mais 2 textos então, para a gente concluir o nosso programa de hoje. Pastor Alessio, existe uma tradução bíblica, né, que é a tradução Novo Mundo das Escrituras, né? Você que nos assiste aí, ela está disponível, né, na internet, qualquer Google você acha essa tradução aí, tem versões online dela. João, capítulo 1, versículo 1, eles traduzem, né, esse texto que, inclusive, acho que já foi citado por vocês dois aqui, né? Sim. Que Jesus era o Verbo, ele estava no princípio com Deus e o Verbo era Deus. Era Deus. Eles traduzem, essa tradução traduz essa expressão, né, o Verbo era Deus, como o Verbo era um Deus. Então, era um Deus e com o detalhe de que o Deus é com D minúsculo. Né? Um Deus e Deus com D minúsculo. Então, assim, diante de tudo que a gente falou, é uma blasfêmia, né? Sim. Chamar Jesus de Deus com D minúsculo e dizer que ele era um Deus. Mas, enfim, nós temos isso nessa tradução. E estes mesmos que fizeram essa tradução usam outro texto do Evangelho de João em que Jesus diz que ele é menor que o Pai, né, que é João 14, 28, para tentar inferiorizar Jesus. Então, como que a gente entende esses textos? Como a gente responde, né, a esse pessoal que traduziu esse texto, né, dessa maneira e usa João 14, 28 para dizer que Jesus é menor que o Pai, é inferior? Pastor Eleuto, eu penso que essa informação que o pastor William nos trouxe, ela é extremamente relevante, né? A Bíblia, ela explica a Bíblia. A Bíblia se explica, ela é autoexplicativa. E o todo explica uma parte. Se tiver alguma parte que a gente tem alguma dificuldade, a gente precisa entender que o todo vai explicar aquela parte. Dito isto, mesmo aqui, essa regra ela não se enquadra. Porque a tradução que diz que o Verbo era um Deus, ela trata, assim, de uma terrível deturpação do texto sagrado. Ela não leva em consideração mesmo o original na sua pureza de interpretação. Isto é uma interpretação, infelizmente, à moda da casa, no sentido mesmo de enquadrar a Bíblia naquilo que a pessoa pensa.
constitui, sim, infelizmente, uma terrível deturpação. É bom lembrar que nenhum erudito, nenhum linguista do grego sério traduziu esse texto assim. Não existe. É exclusivo de uma seita particular dele. Ninguém mais traduz esse texto como sendo, dizendo que o verbo era um Deus. A expressão grega aqui de João 1 e o verso 1, e o verbo era Deus, a expressão grega é kai theos en ho logos, literalmente, e Deus era o verbo. No grego não existe uma outra tradução possível. Nenhuma tradução que seja fiel, que seja coerente, pode ser traduzido fora disso. No caso aqui de João 1, verso 1, logos, ou o verbo, ele é precedido do artigo rho, indicando tratar-se do sujeito da frase. O verbo é o sujeito da frase. E o fato de theos, Deus, ser a primeira palavra depois da conjunção kai, que é e, né, não deixa dúvida que a tradução precisa ser e o verbo era Deus. Não pode ser traduzido que o verbo era um Deus, nem que o verbo se tornou um Deus. O texto diz claramente, e o verbo era Deus. Sempre foi assim. O verbo sempre existiu na qualidade de Deus, ele era Deus, estava no princípio com Deus e o verbo era Deus. Qualquer uma outra tradução que tente dizer que houve um dia em que esse verbo não fosse Deus, ela não encontra nenhum amparo aqui, neste versículo, em nenhuma outra parte da Bíblia, e muito menos aqui. Segundo Bruce, ele diz assim, não importa até onde tentemos fazer voltar nossa imaginação, nunca alcançaremos um ponto em que poderemos dizer que o verbo divino, como disse Ário, houve um dia em que ele não era, em que ele não existiu. Simplesmente impossível, tanto pelo todo da Bíblia, quanto por aqui. Aqui, gramaticalmente, é impossível ter uma outra tradução que não seja que o verbo era Deus. Muito bem. Já em João 14, 28, ali nós precisamos entender no contexto da encarnação de Cristo. Por conta do plano da redenção para nos salvar, Jesus, ele vem até nós, ele assume a forma humana e durante o período da sua encarnação, ele está subordinado ao Pai. Inclusive, como ser humano, ele é também menor que os anjos. É o que está lá, o escritor de Hebreus. Desta forma, ele é menor que o Pai segundo a sua humanidade, mas igual a ele segundo a sua divindade. Não resta dúvida. Né? A Bíblia diz que ele, existindo em forma de Deus, ele não se apegou ao ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de servo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Mas então, na sua humanização, na sua encarnação, ok. Mas isto devido ao plano de redenção. Aí ele se torna menor que o Pai. Mas na sua essência, na sua divindade, ele é Deus. Ele é igual ao Pai. Sempre foi e sempre será. Amém. Amém. Graças a Deus. Amém. A Escritura Sagrada é reveladora, irmãos. A Escritura Sagrada não deixa dúvidas para a gente a respeito da divindade de Jesus. Então, muito obrigado por você ter nos acompanhado até aqui. Nós estamos chegando ao final. Queria pedir para o pastor Willy dar uma palavra final para aqueles que nos acompanharam até esse momento e, na sequência, que o pastor Alessio orasse por nós para a gente concluir o programa de hoje. Amém. Amém. Eu confesso que, às vezes, uma preocupação som do meu coração, eu acho que todos nós pastores, né? Que é o lugar que nós estamos dando a Jesus, o Senhor, nas nossas vidas, nas nossas celebrações, nos nossos corações. Porque a gente está envolvido de tanto entretenimento, né? A própria vida pessoal ela é envolvida com tantas demandas, a própria igreja local ela é envolvida por tantas coisas que podem se tornar até razões maiores das quais os crentes em Cristo se reúnem. Então eu me coloco diante desse desafio de orar a Deus e convido também os irmãos para a gente pensar se a gente tem de fato dado ao Senhor, como nós vimos aqui no estudo, a glória que lhe é devida, o lugar que lhe é devido. Levando em conta que Jesus é o centro de tudo, é o centro do Evangelho, é o centro da história, é o centro da missão. Jesus é o centro de tudo.
Então eu me coloco nesse desafio e coloco também os irmãos a pensarem sobre essa questão. Que Jesus, que o Espírito de Jesus nos conduza a dar a Jesus a glória que é dele, o lugar que é dele. Que ele tome o lugar que é dele entre nós, que somos o povo reunido em torno da pessoa dele e da missão dele. Que o Espírito nos conduza a dar a ele esse lugar, que a gente consiga, pela graça de Deus, de fato, viver como igreja que tem Cristo, que é o centro, e que ele seja o centro de tudo. Amém. Amém. Pedir aos irmãos a gentileza de fechar os seus olhos em suas casas, inclinem as cabeças, oremos juntos, por gentileza. Bendito Deus e Pai, a Ti a honra e a glória, porque Tu és digno, Deus. Amém. A Ti o louvor, porque de eternidade a eternidade Tu és Deus. Como não Te louvar por Jesus Cristo, nosso Deus e Senhor? Como não Te louvar, porque um dia o nosso coração se abriu, Teu Espírito Santo veio e nos revelou a salvação que há no Teu Filho. Te louvamos, Deus, Te louvamos por Jesus Cristo. Te agradeço por esse instante, Pai, que passamos juntos aqui. Obrigado pela vida do pastor Eleilton, obrigado pela vida do pastor William, obrigado, Senhor, pela vida de todos aqueles que nos acompanharam no programa de hoje. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor possa visitá-los hoje em seu lar. Toma conta de cada lar, Senhor. Nós Te adoramos como o Senhor pleno das nossas vidas. Senhor Jesus, continue assumindo o controle de cada vida, de cada alma. Eu oro, meu Deus, para que as Tuas mãos poderosas, mãos divinas, estejam estendidas sobre todos os lares nesta noite, nesta ocasião. Vá, Senhor Jesus, com o mesmo poder, com a mesma graça, com a mesma unção que o Senhor esteve quando esteve aqui conosco, encarnado entre nós. Eu oro que esta mesma unção se manifeste no lar dos Teus filhos, que nesta noite haja refrigério no coração aflito. Entra no lar e levanta o abatido. Entra no lar, no Teu nome, no poder que há em Ti, cure o enfermo. Levanta o abatido. Dê orientação para aquele que está desorientado no caminho a seguir. Que as Tuas mãos sejam estendidas abençoando, fortalecendo, dirigindo. Eu oro para que o Teu milagre aconteça neste lar, nesta casa. Abençoe o esposo, abençoe a esposa, abençoe os filhos. Toma conta dos netos. Permita que tenhamos dias gloriosos em Tua presença, que os nossos passos sejam firmes em Tua direção, que nós não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, que não olhemos para trás. Que não paremos no caminho. Eu oro, meu Deus, para que todos os Teus filhos e filhas continuem caminhando em Tua direção, olhando para Ti, até o dia em que os portões celestiais se abrirão e podemos ver a Tua face gloriosa. Poderemos Te adorar aí, como nós Te adoramos aqui. Seja conosco, Senhor, e nos abençoe. Fortaleça as nossas vidas hoje e sempre, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Glória pastor a Deus. Alessio. Obrigado, pastor Willy. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Que Deus possa continuar lhe abençoando. Nos vemos na próxima segunda-feira, onde continuaremos falando sobre esse tema, o Deus que se fez gente. Continuaremos estudando sobre a pessoa e a obra de Jesus. Não perca na próxima quinta também a live devocional, que nesse mês está também falando sobre Jesus, um novo tempo, e está se conversando. O pastor Genilson está fazendo uma exposição de alguns textos que falam sobre a chegada do Senhor Jesus Cristo. Então, nos programas desse mês da IAP, estamos colocando Jesus em evidência, né? Que bom, que bom. Graças a Deus por Graças isso. Então a é Deus. isso, que Deus lhe abençoe. Nos vemos aí na próxima segunda com a graça de Deus.